Come here. Quero chamar o Rodrigo aqui e os nossos irmãos também. Eles não entenderam, viu? Que eles não vieram. Então vocês não me ensinaram direito. Come here, please. Oh. Rodrigo vai estar apresentando esse grupo de missionários que veio aqui para a nossa cidade, para abençoar a nossa cidade, né? E vai apresentar cada um aí, que veio de bem longe, vocês vão saber de onde aí. Quero, antes de apresentar eles, agradecer pelas orações da igreja e dizer que o que eu tenho tirado disso até o momento é que nós somos um povo de uma esperança viva. E por causa dessa esperança que esse time está aqui. E eu quero encorajar que a gente viva essa esperança. É o que Deus tem trabalhado no meu coração. E é por isso que nós temos esses irmãos aqui. E eu vou pedir para cada um deles ir se apresentando. Vou traduzir para eles só para eles entenderem o que eu falei. Então, I was just saying that we are a people of living hope. So that's why you're here. And now I'm going to ask you each to introduce yourselves and I'll translate for them. A gente tem? Tem outro microfone? Go ahead. Hello, everybody. My name is Jackson. Meu nome é Jackson. This is my second time here in Brazil. Essa é minha segunda vez aqui no Brasil. This is a very beautiful country. É um país muito bonito. And it's very encouraging to see how the hunger for the Lord is here. E é muito encorajador ver como tem uma fome por Deus aqui. I play soccer in the United States. Eu jogo futebol nos Estados Unidos. I play for my high school and I also play for my local club team. Eu jogo pelo ensino médio ali para a escola e jogo num clube. Again, it's great to be here and I'm excited to talk to you all. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou animado para conhecer vocês. Hello, I'm London, and this is my wife, Brooke. Eu sou o London, essa é minha esposa, Brooke. And we love it here so far. This is our first time ever coming to Brazil. Essa é a nossa primeira vez aqui no Brasil e a gente está amando até aqui. We both love Jesus, and we love to see that here. And I am pursuing ministry, so that's the important thing about me. Então nós dois amamos Jesus e nós estamos felizes de ver que vocês também. E what was the important thing about you? That I'm pursuing ministry. E eu estou me preparando para entrar no ministério integral. For me, I would say just continuing to trust the Lord and what He wants to do in your life. E se eu puder deixar um encorajamento para vocês é continuar a confiar em Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida. And we are so excited to be here. E estamos muito felizes de estar aqui. Hello, my name is Dalton. Meu nome é Dalton. And this is my wife, Kennedy. Essa é minha esposa, Kennedy. This was our first time on a plane, actually. E essa foi a primeira vez nossa num avião. So you guys are the first ones. Então vocês são os primeiros. I'll just say that it's, though I may not understand every word that you guys say. E eu vou dizer que, embora eu talvez não entenda todas as palavras que vocês dizem, I'm very encouraged to see the spirit that we share. Eu fico muito encorajado de ver o espírito que nós compartilhamos. And I am an X-ray tech, so I take pictures of bones. E eu sou técnico de raio-x, então eu faço raio-x dos ossos. And I work with little children. E eu trabalho com as criancinhas. Back at our church in the United States. Lá na nossa igreja nos Estados Unidos. We've both been married for a year and 6 months. Nós dois estamos casados há 1 ano e 6 meses. And we've been serving in young adult ministry for about 3 years now.
E nós servimos no Ministério de Jovens há mais ou menos 3 anos agora. And it's nice to meet everybody here. Muito prazer conhecer vocês. Hello, my name is Ryan. Meu nome é Ryan. I just graduated high school, Eu acabei de sair do ensino médio and I plan on going to university and studying biblical studies. e o meu plano é ir para a universidade para fazer estudos bíblicos, né? Cursar estudos bíblicos. At my church, I lead worship, Na minha igreja, eu lidero o louvor and getting to watch you guys worship just now e eu vendo aqui vocês adorarem agora há pouco, was really incredible. foi muito incrível. I had no clue what you guys were saying, but it was amazing. Eu não faço ideia do que vocês estavam falando, mas foi incrível. And yet at the same time, I knew what you're saying because we worship the same God. E ao mesmo tempo, eu sabia o que vocês estavam falando porque nós adoramos o mesmo Deus. And that's one of my favorite parts to getting to go visit other churches around the world. E essa é uma das minhas partes preferidas de conhecer outras igrejas ao redor do mundo. Thank you guys. Muito obrigado. Hello, everyone. My name is Alec, Meu nome é Alec and this is my wife, Tamber. e essa é minha esposa, Tamber. This is our first time in Brazil, and we love it so far. É a nossa primeira vez no Brasil, nós estamos amando até aqui. I work in like a medical supply company, and Eu trabalho numa empresa de produtos médicos I'm an artist, a professional artist. e eu sou uma artista profissional. I'm also a musician. E eu também sou músico. We're just really excited to see what the Lord is going to do this week, and just through your church and through us. Nós estamos muito empolgados de ver o que Deus vai fazer essa semana através dessa igreja, através de nós. And we both serve in our young adult ministry at church. Nós dois servimos no Ministério de Jovens lá na igreja. Hello, my name is Elise. Então, olá, meu nome é Elis. I just wanted to say how encouraging it is with how welcoming you guys are. This is my first time in Brazil. Quero dizer que eu fui muito encorajado de ver o quão receptivos vocês são. Essa é a minha primeira vez no Brasil. And I just wanted to encourage you guys with something that the Lord has been teaching me lately. Quero encorajar vocês com algo que o Senhor tem me ensinado ultimamente. That the Lord is faithful and He is bigger than anything that we face. O Senhor é fiel e Ele é maior do que qualquer coisa que nós formos enfrentar. Some of the things that I enjoy doing in my spare time Algumas coisas que eu gosto de fazer no meu tempo livre are crafting and drawing. são artes manuais e desenho. And yeah, thank you guys. É isso, obrigado. Hi guys, my name is Austin. Meu nome é Austin. This is also my first time coming here. Também é a minha primeira vez vindo aqui. First time leaving the country, but I think it's the first of many times. Mas eu acho que vai ser a primeira de muitas. I'm really encouraged just to see everything that goes on here, the way that God is working. Eu estou muito encorajado de ver como Deus tem trabalhado aqui. I do land surveying for work. Eu faço terraplanagem, sim, profissionalmente. But recently, God called me to ministry. Mas recentemente Deus me chamou para o ministério. And I am learning what He wants me to do with that. I'm trying to be faithful. Então eu estou aprendendo o que Ele quer de mim nesse sentido. Estou tentando ser fiel. So again, I'm just so encouraged to see the way He's working everywhere I go. Então eu estou muito encorajado de ver como Ele tem trabalhado em diferentes lugares onde eu passo. So thank you guys. Muito obrigado. My name's Kevin. Meu nome é Kevin. I'm blessed beyond measure tonight. Eu estou abençoado além do que eu posso contar essa noite. I'm blessed to be back to Brazil. Abençoado de estar de volta ao Brasil. I'm blessed to see what you've done in this church since the last time I was here. Eu me sinto abençoado de ver o que vocês fizeram aqui nessa igreja desde a última vez que eu vim. And I'm blessed that we have a lot of young people in our group this year. Eu estou abençoado porque nós temos muitos jovens no nosso time esse ano. I've worked with little people for a long time. Eu trabalho com as criancinhas há muito tempo. And some of you young
married people here right now were real little when I first started coming here. E alguns de vocês, jovens, casais, vocês eram bem pequenininhos quando eu comecei a cuidar dos pequenos. So God bless you, and I look forward to our time here. Então, Deus abençoe vocês e eu estou animado para o nosso tempo aqui. Boa noite. My name is Emilio, Meu nome é Emílio. and I've been to Nova Church many times. Eu já vim aqui na NIB várias vezes. And Nova Church is very dear to my heart. Então, a NIB tem um lugar especial no meu coração. I began bringing teams many years ago. Então, vários anos atrás, eu comecei a trazer times aqui. 3 years ago, I retired as the missions pastor at Evergreen. 3 anos atrás, eu me aposentei como pastor de missões da Evergreen. But you can see I'm still doing mission Mas vocês podem ver que eu continuo fazendo missões. because it is close to my heart. I'm glad to be back. Porque isso está no meu coração e eu estou feliz de estar de volta. My name is Justin. I'm the current missions pastor. I have big shoes to fill. Meu nome é Justin, eu sou o atual pastor de missões da Evergreen, então tenho uma posição importante, assim, um cargo, uma herança grande que eu tenho que assumir. Emilio has been very helpful in me learning what it is to walk in this ministry. O Emílio tem sido uma grande ajuda em me ensinar o que é caminhar nesse ministério. And discipleship is a core part of our church, and I see that here as well. E discipulado é um dos fundamentos da nossa igreja e eu vejo isso aqui também. This is my 5th time here in Brazil. Essa é a minha 5ª vez aqui no Brasil. I'll tell you more of my story in a little bit, but it's good to be here and good to see you. Eu vou contar mais da minha história daqui a pouco, mas é bom ver vocês e bom vê-los. Obrigado. All right, you guys can have a seat except for Justin. E aqui na igreja a gente tem, para quem não sabe, uma escola de inglês. Tem crescido, é a JET. E eu queria chamar a Elo, tá, por aqui, para ela estar nos ajudando. A Elo está conduzindo essa escola de inglês e ela vai estar agora traduzindo o Justin. Ele vai compartilhar um testemunho da vida dele. Então vou deixar com a Elo e o Justin. Boa noite, igreja. I feel like I was just talking to you, Parece que eu acabei de falar com vocês, but I'm back. mas eu voltei. Well, I grew up 10 years of my life in a country called Guatemala. Durante 10 anos da minha vida, eu cresci num país chamado Guatemala. Entonces yo puedo hablar en español y ahora estoy tentando de hablar en portugués también. Então, eu posso falar em espanhol, mas também estou tentando falar português. Eita, que traduz português e inglês. My parents were missionaries overseas for 10 years. Meus pais foram missionários durante 10 anos. And to be honest, I grew up in the church and I knew of God. Para ser sincero, eu cresci na igreja e eu aprendi sobre o Senhor. I knew all the stories. Eu escutei todas as histórias. But I kind of wanted to do what I wanted to do. Mas eu meio que queria fazer o que eu queria fazer. So when I left the house and when I graduated high school, Então, quando eu me formei no ensino médio e eu saí de casa, I went off to the university and I played soccer for a year. eu fui para a faculdade e eu eu fiz futebol americano lá. And I tried pretty much everything there is to try out in the world. E eu experimentei basicamente tudo que tem no mundo para ser experimentado. And what I found was that it's empty. E o que eu descobri disso tudo foi que é tudo vazio. What I found was each thing I chased after didn't deliver. O que eu descobri foi que tudo aquilo que eu corri atrás, que eu persegui, não foi me entregue. I had a time in my life that I struggled with alcohol. Eu lutei durante um tempo na minha vida com o alcoolismo. I had a time in my life that I went through a divorce. Eu também passei pelo divórcio. I had a time in my life that I was truly empty and alone. Eu realmente passei por um tempo na minha vida que eu fiquei solitário, sozinho e vazio. But in a time of difficulty, the Lord found me and He cleaned me and He gave me a new name. Mas nesse tempo de dificuldade, o Senhor me encontrou, Ele me limpou e me deu um novo nome.
And as he began to teach me his word, E quando ele começou a me ensinar a sua palavra, I began to walk with another man that was older than me. eu comecei a andar com outro homem mais velho que eu. And there were many men that did this with me, but one man in particular that poured his life into me. Outros homens mais velhos também me acompanharam, mas tem um em especial que derramou sobre mim. For 3 years, I went to his house every Tuesday morning at 5:30 in the morning. For 3 years. Durante 3 anos eu fui na casa dele toda terça-feira de manhã, ali pelas 5 horas da manhã. And I would show up, and some weeks I was in a mess, and I said, I don't know what to do. Will you help me? E alguns dias que eu chegava lá de manhã cedo, eu chegava lá muito triste, não sabia o que fazer, e eu chegava lá arrasado. And he would pray with me, and he would show me some scripture. E ele orava comigo, abria a Bíblia, lia a palavra para mim. And other weeks I'd show up and say, oh my goodness, you gotta see what God's doing. It's so amazing. E outras vezes eu chegava lá na casa dele e eu falava, você precisa escutar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Sometimes we went through scripture. Algumas vezes nós íamos para a palavra. But what he did is he did life with me. He spent time with me. He listened. Mas o que ele realmente fez foi gastar tempo comigo, gastou a vida dele. And he showed me and taught me what the Lord had taught him. E ele me ensinou aquilo que o Senhor havia ensinado a ele. And he told me, if you get equipped with the word of God, E ele falou assim, se você for equipado com a palavra de Deus, it's not a matter of if God will use you. Não é uma questão de se o Senhor for usar você. It's a matter of when. É uma questão de quando o Senhor vai usar você. So as the Spirit showed me what his word was, então, conforme o Espírito Santo ia me falando a palavra dele, and as this man helped me walk and grow in my faith, e esse homem me ajudava a caminhar em crescimento na minha fé, I became equipped with the word of God. Eu fui sendo equipado através da palavra de Deus. And then God kept putting things in front of me. E o Senhor foi colocando coisas na minha frente. And as I started off as a door greeter, e eu comecei serving as a door greeter. E eu comecei recepcionando as pessoas na igreja, abrindo a porta. I would meet people, eu encontrava com as pessoas, build relationships, construía relacionamentos. And then before long, I started helping someone a little bit behind me grow in their faith. E de repente eu me vi ajudando pessoas perto de mim também a crescerem na fé. And then God pointed me to another area of service. I started serving with the youth. E aí o Senhor me direcionou para uma outra área de servir na igreja, com a juventude, com os jovens. And I had so much joy working with the teens. I was there for 4 years. Eu amava trabalhar com os adolescentes, fiquei com eles durante 4 anos. And then he moved my heart in a different direction. I said, "No, but this is where I serve. This is where I am." E aí o Senhor me direcionou para uma outra área. Aí eu falei assim, não, Deus, mas eu tô nessa área aqui, eu gostei dessa área. See, the Lord had mended my heart. He had healed my heart. O Senhor curou meu coração. And that time period that I grew up overseas, he wanted to use that again. E o tempo que eu cresci, né, nas missões, ele queria usar aquilo. So he gave me a heart for discipleship and missions. E o Senhor me deu um coração para o discipulado e para missões. And here's what I want to encourage you with tonight. E é isso que eu quero encorajar você essa noite. As you walk out your faith, enquanto você vai crescendo na sua fé, God is going to put something in front of you. O Senhor vai colocar algo à sua frente. And it's going to seem impossible. Que vai parecer impossível. And you're going to say, "But I'm not good enough to do that." E você vai falar, mas eu não sou bom o suficiente para fazer isso. But I don't have any experience in that. Mas eu não tenho nenhuma experiência com isso. Why would you ask me to do that? Por que o Senhor me pediria para fazer isso? But what if I fail? E se eu falhar? We all know those things that we hear, right? Você sabe que isso são coisas que você escuta, né? But my encouragement is, if you say yes to the next thing that God puts in front of you,
Mas o meu encorajamento para você essa noite é que, à medida que você fala sim para aquilo que o Senhor coloca à sua frente, First of all, you will be right. você estará certo. You can't do it, Você não pode fazer, but He can. mas Ele pode. And so as God has taken me on this path, Então, se o Senhor tem me levado nesse caminho, He called me away from my last job in telecommunications. He called me out of my job with corporate America. Ele me tirou de um trabalho secular, de uma empresa chamada Corporate America. And on a trip to Brazil, E na viagem para o Brasil, the Lord pointed me to take the place of Emilio one day. o Senhor mandou eu tomar o lugar do Emílio um dia. And I said, but don't you know all of my flaws? I can't do this. E eu falei para o Senhor, Senhor não sabe das minhas falhas? Eu não posso fazer isso. I'm not worthy. Look at my past. Eu não sou digno. Olha para o meu passado. But that's what He wanted. Mas era justamente isso que Ele queria. And I go every day and I say, Lord, if you don't go with me, I don't want to go. E eu vivo isso todos os dias. Eu falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. But in a church this size, Mas numa igreja deste tamanho, there are many gifts and talents that I know are here. Many gifts and talents that the Lord has given to you. eu sei que o Senhor derramou muitos dons e talentos aqui que Ele deu para cada um de vocês. And I will tell you, the temptation in a big church like this E eu vou dizer que a tentação numa igreja grande como essa is to think somebody else will do it, somebody else will serve there. é pensar, não, deixa para o outro, deixa que o outro faz, deixa que o outro vai servir. We are all a gift to the body. Todos nós somos um presente para esse corpo. So if you're not serving somewhere, pray and ask God to show you where to serve. Então, se você não está servindo em algum lugar, em algum ministério, ore e peça para o Senhor te mostrar onde Ele quer que você sirva a Ele. Because you are promised a gift and you have one and He wants to use you. Porque o Senhor quer usar os dons e talentos que Ele te deu para o reino dEle. I'm blessed every time I come here to see friends that I know from the past. Eu sou muito abençoado toda vez que eu venho aqui e eu reencontro amigos do passado. And also each time how I'm approached by quite a few of you that say, I have a heart for missions. How do I go? E às vezes as pessoas chegam comigo e falam, eu tenho um coração para missão, o que eu faço? I truly believe that God is in a big movement here in Brazil to send people to the unreached. Eu acredito fortemente que o Senhor tem agido no Brasil de enviar pessoas aqui do Brasil para fora, para outras nações. You don't need to know how. You just need to ask God if He wants to include you in that. Você não precisa saber como, só precisa perguntar para o Senhor se Ele pode te incluir nisso. But it starts right here, wherever your workplace is, wherever your area of influence is. Are you talking about Jesus? Mas começa aqui, na sua área de influência, onde você serve, aonde você está para falar de Jesus. Say yes to the next thing that God puts in front of you. Diga sim para a próxima coisa que o Senhor colocar na sua frente. Ask God to show you where to serve and use your gifts. Peça para o Senhor te mostrar aonde usar os seus dons e talentos. It's not easy, but it truly will fill you up. Não é fácil, mas eu tenho certeza que vai encher você. Thank you so much for having us here, and this church is truly a blessing, and we pray for you, and I pray that you pray for us. Obrigada de coração por nos receber, por receber o nosso grupo. Nós amamos essa igreja e oramos para que o Senhor abençoe cada um de vocês. Thank you. Obrigada. Boa noite, irmãos. Nós estamos com o Emílio, que já se apresentou. E agora nós vamos juntos. I always love being among the family of God. I always love being among the family. Eu sempre gosto de estar entre a família de Deus. When I am in a worship service in a different country, Sempre quando eu estou na adoração, no louvor em diferentes países,
I hear the song of heaven. Eu ouço o som do céu. Because the Bible tells us that in heaven there's a throne. Porque a Bíblia diz que no céu há um trono. And around that throne are people from every nation, tribe, and people. E em volta desse trono há pessoas de todas as nações, tribos. So that's what we heard. E é isso que nós ouvimos. But you know, the only reason that we enjoy the worship of Christ E a única razão que nós curtimos e estamos no adoração a Deus, the reason we love the fellowship in the body, a razão que nós estamos em irmandade com o corpo, emanados juntos com o corpo, it all begins with one story. Just a second. Moment. Okay, thank you. Let's go again. After I retired from mission as a missions pastor, Depois que eu me aposentei como pastor de missões, one of the things that captured my passion was writing. I love to write. Uma das coisas que me capturaram, que me fizeram ficar apaixonado, foi escrever. Eu amo escrever. I love to write stories. Eu adoro escrever histórias. I love to tell stories. Eu adoro contar histórias. And everywhere I've gone in the world, people love to hear stories. E em qualquer lugar que eu vou no mundo, as pessoas gostam de ouvir histórias. And one of the things I've learned in writing stories E uma das coisas que eu aprendi em escrever histórias is you need to have a good start, é que você precisa ter um bom início, an exciting story, uma história animada, something that captures your imagination, alguma coisa que captura, que pega o seu coração. and you need a great ending. E você precisa ter um grande final. If it doesn't end well, then it's a waste. Se não acaba bem, é uma perda de tempo. See, there is a great story that we talk about. E nós temos uma grande história para falar. Justin talked about mission. O Justin falou sobre missões. We have been sent as children of God on a mission. Nós fomos enviados como filho de Deus para uma missão. But that mission has a message. Mas essa missão tem uma mensagem. It is a story. É uma história. And we call it the gospel. E nós chamamos ela de evangelho. You see, the gospel, we have Matthew, Mark, Luke, and John. No evangelho nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. We call them the gospel. Nós chamamos isso de evangelho. And gospel means good news. E o evangelho significa boas notícias. So what is the good news? Então, o que é quais são as boas notícias? What is this good message? O que é essa boa mensagem? Well, it's like the song we just sang. Quando nós estamos aqui, nós dizemos. It's about Jesus. É sobre Jesus. He's the hero of the story. Ele é o herói da história. And so tonight I want to talk about the gospel. E hoje, essa noite, eu vou falar sobre o evangelho. Now, first I want to talk about what the gospel is not. E essa noite eu vou falar o que não é o evangelho. See, a lot of people in the world that call themselves Christian talk about the gospel. Muitas pessoas no mundo falam sobre o evangelho. They'll say, I'm helping people in illness, and that's the gospel. Eu estou ajudando as pessoas em suas doenças, e isso é evangelho. And I've done medical mission. Eu já fiz missões médicas. And we've handed out medicine. E eu ajudei com a medicina. But I've told them that medicine is going to run out. Mas eu posso dizer que a medicina passa. And eventually we get sick. E eventualmente nós ficamos doentes. And we're all going to die. E todos nós iremos morrer. And that's not that great of a news. That's not good news. Isso é parte da notícia. But there is a message Mas existe uma mensagem that never dies. Que nunca morre. And it is the message that God has sent a Savior. Existe uma mensagem que Deus enviou o Salvador to rescue us. Para nos resgatar. Rescue us from ourselves. Resgatar de nós mesmos. And from our sin. E do nosso pecado. But so the gospel is not just doing good things for people. Mas o evangelho não é somente fazer coisas boas para as pessoas. The gospel is not about just helping people be better people.
não é somente ajudar as pessoas a ser pessoas melhores. You see, Jesus didn't come into the world to make bad people good. Jesus não veio ao mundo para fazer pessoas más boas. He came to make dead people alive. Ele veio para fazer pessoas mortas a voltarem a viver. The Bible tells us that we were dead in our trespasses and sin. O Evangelho fala que nós estávamos mortos dos nossos pecados. But God, being rich in mercy, has made us alive. Mas Deus achou misericórdia e nos fez viver novamente. Because that's what the gospel message is about. Porque essa é a mensagem do Evangelho. God knew our problem. Deus sabia dos nossos problemas. And He sent a Savior. E Ele mandou o Salvador. And it is that story that has captured me. E essa história me pega, ela me captura. That no matter what else I do, e não importa o que eu faça, none of it means anything without the message of Jesus. Nada que eu faça, nada se compara à mensagem de Jesus. If I make people smarter, eu posso fazer as pessoas mais inteligentes. If I make people healthier, eu posso fazer as pessoas mais saudáveis. It means nothing. Isso não significa nada. If they do not understand the message of the gospel. Se eles não entenderem a mensagem do Evangelho. Now, the Bible talks about this. A Bíblia fala sobre isso. You see, the story of the gospel is in the Gospels. E nós vemos a história do Evangelho nos Evangelhos. And the rest of the New Testament talks about how we live out having been born again. E o restante da Bíblia fala como nós nascemos de novo. Paul wrote a letter to the church in Corinth. Paulo escreveu a carta para a igreja de Corinto. And it was a church with a lot of things going on. E era uma igreja que muitas coisas estavam acontecendo. But this is what he told them at the very beginning of 1 Corinthians. Isso foi o que ele disse lá no início em 1 Coríntios. In 1 Corinthians 2:2. Em 1 Coríntios 2:1. 2:2. Ok, 2:2. 1 Coríntios 2:2. Pois decidi não saber de nada enquanto eu estivesse entre vocês, exceto que Jesus Cristo e este crucificado. So he says, I don't want to know anything about you except two things. Eu não quero saber nada exceto duas coisas. About Jesus Christ, sobre Jesus, who's the hero of the story, que é o herói da história, and him crucified. E ele crucificado. You see, Jesus didn't come just to help people out. Jesus não veio somente para ajudar as pessoas. He didn't come to give us a philosophy of living. Ele não veio somente para nos dar uma filosofia de vida. He came to save us. Ele veio para nos salvar. And he did it on a cross. E ele fez isso na cruz. He died for our sins. Ele morreu pelos nossos pecados. Because without it, porque sem isso, we would have to pay for our sin. Nós teríamos que pagar pelos nossos pecados. And we are all guilty. E nós somos todos culpados. There's not an innocent person in this room. Não existe nenhum inocente nessa sala. But because of Jesus, mas por causa de Jesus, we are forgiven. Nós somos perdoados. Amen? Amém? Amen. And so later on in the letter to the Corinthians, he talks about the problem that's involved. pouquinho antes na carta aos Coríntios, ele fala sobre o problema, the problem of the gospel. Do evangelho. You see, the world doesn't necessarily like the gospel. O mundo não necessariamente gosta do evangelho. They don't mind talking about being a good person. Eles não se importam em ser boas pessoas. They don't mind people talking about doing good things. Eles não se importam em fazer coisas boas. But when you say Jesus is the way, the truth and the life, and no one comes to the Father but through him. Mas quando nós dizemos Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por ele. They don't like that. Eles não gostam disso. Okay, and Paul talks about it. E Paulo estava falando sobre isso. In 1 Corinthians 1:22, em 1 Coríntios 1:22, he says this. Ele diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. You see that he said the Jews want a sign. Ele diz que os judeus querem sinais. And the Greeks they want wisdom. E os gregos querem sabedoria. You see, the Jews, they wanted miracles. Veja que os judeus querem milagres. They wanted the spectacular. Eles querem um espetáculo. I mean, God divided the sea and let the people of Israel go through. Veja que Deus fez o mar abrir e as pessoas de Israel passar pelo meio. God sent fire down from heaven. Deus mandou fogo do céu.
And so even when Jesus was here on earth, Mesmo quando Jesus estava aqui na terra, they would tell Jesus, show us a sign. ele disse, nos mostre sinais. Show us that you're really the Son of God. Mostre que realmente você é o Filho de Deus. You see, they had it all figured out. E eles descobririam They had all these rules. que todas essas regras, And if you keep all these rules, then you're okay with God. e guardando todas essas regras, nós estaríamos ok com Deus. But Jesus came and changed all of that. Mas Jesus veio e mudou toda essa história. And then for the Greeks, E veja que os gregos were thinkers. Os gregos eram pensadores. They wanted to be taught their wisdom. Eles queriam pensar, a sabedoria. We have those people today. Nós também temos essas pessoas. Prove God to me. Prove a Deus que Deus existe. Prove para mim que Deus existe. Prove that there is such a thing as God. Prove que essas coisas todas é Deus. Convince me in my mind that there is a God. Me convença na minha mente que existe um Deus. But Paul says this. Mas Paulo diz assim, in verse 23. No verso 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. He said, but we preach Christ. Ele disse que nós pregamos Cristo. And him crucified. E ele crucificado. And to the Jews, e para os judeus, it's a scandal. Isso é um escândalo. They fall over it. Eles caíam nisso. You see, they had all the rules. Ele dizia, se a gente seguir todas as regras. If I just do all these things, I'm okay with God. Se eu fizer tudo isso daqui certinho, eu vou estar bem com Deus. And Jesus says, no. E Jesus disse, não. It's not about being a good person. Não é sobre ser uma boa pessoa. It's about the truth. É sobre a verdade. And the truth is, you're a sinner. E a verdade é que você é o pecador. And I'm the Savior. E eu sou o Salvador. And without me, you cannot be rescued. E sobre mim, e sem mim você não pode ser resgatado. And they didn't like that message. E eles não gostaram dessa mensagem. And to the Greeks, e os gregos, they look at the gospel and they say, that's crazy. Eles olhavam para o evangelho e diziam, isso é loucura. It doesn't make any sense. Isso não faz o menor sentido. And even today, it doesn't make any sense. E mesmo hoje isso não faz nenhum sentido. Here we are in year 2025. Mesmo agora nós estamos em 2025. What does a Jewish man 2,000 years ago have anything to do with me? O que um homem que nasceu há 2000 anos atrás tem alguma coisa para trazer e fazer por mim? We've had a lot of great world religion teachers. Tem um monte de professores de religião por aí. We've had a lot of people die for great causes. Tem um monte de gente que morreu por grandes causas. What does Jesus have to do with me? O que Jesus tem a fazer por mim? That message doesn't make any sense. Essa mensagem não faz o menor sentido. So the Jew says, that's scandalous. Então os judeus disseram, isso é um escândalo. And the Greeks say, that's crazy. E os gregos disseram, isso é loucura. But the Bible says, mas a Bíblia diz, in the next verse, no próximo verso, in verse 24, no verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. You see, even though it is scandalous, veja, mesmo que isso fosse um escândalo, even though it is foolish, mesmo que isso fosse uma besteira, but to those of us, mas para aqueles como nós, who have come to know Jesus as Savior, que viemos conhecer Jesus como Salvador, it is the power of God to change a life. É o poder de Deus que muda a nossa vida. You heard the testimony of Justin. Você ouviu o testemunho do Justin. You have a story yourself. Você tem uma história. You know what you were like before Jesus. Você sabe como você era antes de Jesus. And without Jesus, e sem Jesus, you'd still be that person. Você ainda é aquela pessoa. You'd still be lost. Você ainda está perdido. You'd still be blind. Você ainda é cego. You'd still be dead. Você ainda é morto. But with Jesus, mas com Jesus, the power of God has changed you. O poder de Deus muda você. You have been born again. Você é nascido de novo. It is the power of God and it is the wisdom of God. É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. You see, it may look like foolish. Isso pode parecer como uma besteira. But God says, that's the way I'm going to do it. Mas essa é a forma com que eu vou fazer.
Because I'm the only one who can fix this problem. Porque eu sou o único que pode consertar esse problema. And I'm going to fix it the way I say. E eu vou consertar do jeito que eu disse. For the Son of God came to the earth. Quando o Filho de Deus veio à terra, and he humbled himself. Ele se humilhou a si mesmo. Humbled himself to die on a cross. Ele morreu a si mesmo ao ponto de morrer numa cruz. So that you and I para que você e eu could be born again. Fôssemos nascidos de novo. You should never get over the fact. Você não pode viver sem o fato that you have been born again. De que você é nascido de novo. It should be the passion and the message of your life. Isso tem que ser a paixão e a mensagem da sua vida. Of all the other things you do in service for the Lord. E todas as coisas que você for fazer no serviço, no culto a Deus. None of it is possible. Nada é possível. Until the story, até essa história, the gospel story, a história do evangelho, has impacted your life, impactar a sua vida, and you become part of that story. E você se tornar parte dessa história. It's the only one that can save us. É a única coisa que pode nos salvar. This afternoon I thought about my mama. Essa tarde eu estava pensando sobre minha mãe. My sweet mama. Minha doce mãe. She passed away at the age of 96. Ela faleceu com 96 anos. And I was with my mama when she left this earth. E eu estava com minha mãe quando ela deixou essa terra. And the night before she died, e na noite anterior a ela falecer, she sat in a chair. Ela sentou numa cadeira. In my sister's house. Na casa da minha irmã. And one by one throughout the day, in the afternoon and the evening, people would come to see her. Por durante o dia e até a noite chegar, vinham vê-la. Because we knew the doctors had told us. Porque nós sabíamos, o doutor já tinha falado. It won't be long. Ela não estaria por muito tempo. And so as the evening came and the sun was gone. Então a noite chegou, o sol foi embora. People stopped coming. As pessoas pararam de vir. And I just sat next to her. E eu sentei ao lado dela. And she just slept. E ela dormiu. Then all of a sudden I was sitting next to her. De repente eu estava sentado ao seu lado. And all of a sudden she just woke up. E de repente ela acordou. And she looked right at me. E ela olhou bem para mim. And these were her last words. E essa foi suas últimas palavras. She looked at me. Ela olhou para mim. And she said, Milo. E ela disse, Milo. This is a wicked world. Esse é um mundo mau. And then she closed her eyes. E ela fechou seus olhos. Never woke up again. E nunca acordou mais. And the next morning she went to be with her Savior. E na próxima manhã ela já estava com o Salvador. You see, it is a wicked world. Sim, veja que isso é um mundo mau. And people are trying to find everything they can to try to fix this world. E as pessoas estão fazendo tudo o que elas podem fazer para consertar esse mundo. But God has fixed it. Mas Deus pode fixar, pode consertar. He fixed you. Ele pode consertar você, ele consertou você. And he wants to fix others. E ele pode consertar outras pessoas. I love the story of in the birth of Jesus. Eu amo a história do nascimento de Jesus. The shepherds were out there in the field. Os pastores estavam por ali no campo. And the angels were the first preachers of the gospel. E os anjos foram os primeiros pregadores do evangelho. For they said, "Behold, I bring you good news of great joy." E eles disseram: "Vejam, chegou boas notícias de grande alegria." Which is for all the world. Que é para todo o mundo. For today, que hoje, in the city of David, na cidade de Davi, has been born for you. Nasceu por você, a Savior. Um Salvador. That's the gospel message. Essa é a mensagem do evangelho. That a Savior has been born. Que um Salvador nasceu. He's been born in our lives. Ele nasceu em nossa vida. And he wants to be born in others. E ele quer nascer na vida de outros. You see, the only thing worse than being lost. A coisa pior do que estar perdido. Is being lost and no one's looking for you. É estar perdido e ninguém olhar para você. God came looking for you. Jesus veio para olhar por você. And we need to go looking for others. E nós precisamos buscar outros. To tell them e dizer a eles the good news. Boas notícias. That there is a Savior. Existe um Salvador. Who wants to be born. Que quer nascer. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor Magu.
Pastor Magu. Cadê o pastor Magu? Bem, eu quero, nesse momento, o pastor Magu não está aqui. Quero orar junto com você. Queria que você fechasse os seus olhos. Existe um Salvador que quer nascer em seu coração. E como foi dito na palavra hoje, existe uma missão para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E existe uma missão para você. Fazer o Evangelho, fazer Jesus conhecido, e que essa graça, esse poder, esse Salvador que você encontrou, seja encontrado por outras pessoas também. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha tomado uma decisão por Cristo, mas você pode chamar Jesus, você pode clamar a Jesus, você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo, eu preciso nascer de novo, eu entendi que eu sou pecador. E essa graça, essa boa notícia, o Evangelho de Jesus está disponível para você. Eu vou fazer uma oração. E se você quiser receber Jesus como uma nova vida, o seu Senhor e o seu Salvador, você pode orar comigo, repetir comigo essa oração. De olhos fechados. Senhor Jesus, eu entendi o Evangelho, de que eu não sou capaz de me salvar e de me consertar, mas o Senhor mandou o seu Filho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para salvar a minha vida. E eu quero receber a Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E que mesmo que pareça loucura para os homens, ainda que pareça loucura diante da sociedade, eu quero ter um encontro real contigo. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, pode abrir seus olhos. Se você fez essa oração de entrega de vida, se você ainda não tinha feito essa oração, eu quero convidar você num passo de coragem, num passo de fé, de fazer um sinal com a sua mão. Amém. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Nós queremos como igreja orar por você. Amém, 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 amém. Nós queremos dar um presente para você. O pessoal da recepção está aí? Preparado? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos dar um presente para todos vocês que levantou a mão. Nós vamos dar um livro e uma explicação para que você possa conhecer mais aquilo que você fez. Podem vir aqui na frente, a recepção. E se você levantou a sua mão, recebendo Jesus como seu Salvador, nós queremos te dar um material para você conhecer mais sobre Jesus. Vem aqui na frente, tenha coragem, vem aqui. Nós queremos reconhecer você como igreja, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos te entregar o material. Vem aqui, nós vamos orar por vocês, podem vir. O pessoal do fundo que levantou a mão, pode vir. Amém. Pode entregar esse material para eles, por favor, e nós vamos orar aqui. Se você está com vergonha, vem saber a vergonha agora, vem para cá. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por essas decisões e pedimos que o Senhor escreva cada nome aqui no livro da vida, Senhor, transformando e entregando uma nova vida, um novo futuro, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que não vieram também, que o Senhor possa entregar um novo futuro e uma nova vida, escrevendo seus nomes no livro da vida. Nós te agradecemos por cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem voltar para os seus lugares, que Deus abençoe. Fique de pé, nós vamos louvar o Senhor. Só antes de nós cantarmos, eu queria convidar vocês a louvarmos, não apenas a cantarmos, porque nosso Deus é um Deus de amor e de graça. Como o pastor Magu comentou hoje, um dos nossos filhos teve uma parada cardíaca. Foi entubado, mas o Senhor é tão bom mesmo sem merecermos. Ele já foi entubado e já falamos com Ele.
Deus é muito bom. Vamos louvar a Ele.